Muito boa tarde, sim, não ou talvez, programa na Diana FM com Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Boa tarde, bem-vindos. Hoje na nossa ordem de trabalhos temos dois temas e temos depois a habitual rúbrica, sim, não ou talvez. Os temas que temos na nossa ordem de trabalhos é a primeira Pride, Évora Pride, que decorreu na semana passada em Évora. Foi, enfim, polémica porque uma das iniciativas decorreu numa igreja que habitualmente não tem culto e que é propriedade da Câmara de Évora, uma exposição que acabou por ser vandalizada por desconhecidos, até agora são desconhecidos, 3 homens, e é este o primeiro tema e eu começava pela Patrícia Machado. Boa tarde, Patrícia. Enfim, foram atos de vandalismo, são sempre de lamentar, não é? Como é que analisa este caso? A comunidade LGBT ainda, enfim, numa uma cidade do interior, uma cidade, enfim, de média dimensão, isto já não devia acontecer. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, aos nossos ouvintes, ao Sérgio, aos meus colegas de debate. Sim, acho que naturalmente não é possível não condenar atos de vandalismos que naturalmente quem os protagonizou. É necessário tomar todas as diligências, desde logo para serem identificados e para condenar. Portanto, estes atos. É importante queria colocar só 2 ou 3 aspectos nesta primeira volta. Um é, desde logo, associar-me àqueles que condenam estes atos de vandalismo. Estamos a falar de um património que é propriedade municipal, que é, diria assim, é quase como uma galeria de arte. Aquilo tem, obviamente, foi uma igreja, mas não é um lugar de culto, portanto, nem tem esse propósito. Acontecem ali muitas exposições, muitos atos, muita iniciativa cultural e não só, e portanto acho que tem que ser entendido como tal, e independentemente do que for, em termos de ser um património municipal ou do Estado Central ou uma entidade privada, nada justifica, portanto, qualquer ato de vandalismo, seja contra quem for e seja com que propósito for. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Depois, tenho ideia que este momento deve, acima de tudo, fazer evidenciar aquilo que é a importância da luta pela igualdade e pelos direitos das pessoas. Eu não lhe chamo comunidade, porque isso tira logo, passa logo e evidencia logo, parece que há uma diferença, né? Claro. Há aqueles que são assim, há os outros que são assado. Pronto, acho que a gente está numa sociedade que precisa de evoluir. É verdade que a sociedade capitalista que temos hoje aproveita muitas das vezes as diferenças das pessoas para pôr pessoas contra pessoas, para estimular, portanto, os ataques, digamos assim, dividir, né? Para dividir. Nós temos que evoluir numa sociedade em que cada um possa ser aquilo que quer ser e que se sente que deve querer ser, naturalmente no respeito pelos princípios sociais, mas esse direito à liberdade, de cada um poder ser aquilo que quer ser, esses direitos, né, de igualdade, de liberdade, de justiça, tem que ser para aí que a sociedade tem que caminhar e não o contrário. E, portanto, acho que estes episódios são só de lamentar e condenava profundamente, no sentido em que precisamos de facto caminhar nesse sentido e não no sentido de retrocesso, de limitação a direitos, a igualdades. Uh, uh, que as pessoas têm, portanto acho que este episódio também procura manchar e marcar, portanto, uma questão que se deve que se deve ter em conta, que é, portanto, o direito de luta e de expressão daquelas pessoas, aí sim, na comunidade não, mas daquelas pessoas que têm o direito a essa luta pela igualdade e pelos seus direitos. Não me interpretem mal, mas eu gostava de lhe perguntar se não acha que era escusado fazer uma exposição numa igreja? Eu há pouco quando coloquei, eu acho que aquele sítio tem que ser encarado mais como uma galeria de arte ou um espaço cultural do que propriamente pela sua as características arquitetónicas. Portanto, é um espaço municipal,
Se me perguntasse se fosse uma igreja onde se pratica o culto, onde é propriedade, pronto, aí, claro, tinha os próprios, se calhar, promotores, não iriam solicitar aquele espaço, não é? Portanto, eu não entraria por aí. Acho que eu não vi a exposição, portanto, também não estou em condições de fazer qualquer tipo de abordagem. Assim como a semana passada, eu não vou entrar pelas características estéticas ou de arte ou culturais, porque isso é tudo muito subjetivo, não é? Eu acho que aqui a questão de fundo é, há uma expressão e há uma exposição num espaço público em que alguém se dá do direito de, por concessões próprias, tanto entrar, vandalizar, atacar, digamos assim, porque pelo que foi notícia, portanto, o trabalhador foi fechado dentro de uma sala, portanto foi ameaçado, portanto, tudo isto é condenável independentemente de onde é, e aquilo que é uma exposição e uma expressão artística de uma determinada estrutura. Muito bem. Francisco Brito, boa tarde. Enfim, como é que olhou para para estas iniciativas da Évora Pride enfim, para o caso que foi notícia da vandalização da exposição? Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde Sérgio. Bem, esta questão dos atos de vandalismo eu gostaria de referir dois aspectos. Um primeiro aspecto que tem a ver precisamente com o vandalismo que aconteceu, e acho que todos os atos de vandalismo e de violência devem ser condenados, independentemente sobre quem sejam. Acho que não é este o caminho de nós vivermos em sociedade, portanto, se aconteceu algo com que alguém não concordava, acho que há caminhos, há diplomacia, portanto as coisas devem acontecer pelos caminhos e nos fóruns corretos e não através de violência ou de vandalismo, porque independentemente das pessoas concordarem ou não, estamos a falar de arte, essa arte está associada a uma causa que tem sido muito politicamente falada até nos últimos tempos, é uma situação que nós sabemos que tem sido discutida, na minha opinião pessoal, se calhar até há questões que nós já nem deveríamos discutir, já deveríamos ter evoluído para além de certas questões em termos de sociedade, mas sabemos que há muita gente que não vê assim, portanto esta causa tem sido naturalmente mediática. Um segundo aspecto tem a ver com o local da escolha da exposição e estamos a falar de uma igreja que, por mais que seja propriedade municipal, por mais que não tenha um culto diário, não deixa de ser uma igreja. Ela não deixou de ser considerada igreja no mundo católico. Portanto, escolher este espaço e usar este espaço como um espaço positivo é uma responsabilidade enorme que a Câmara Municipal de Évora tem a seu cargo. Escolher que tipo de exposições lá são colocadas e a curadoria das mesmas, ou seja, como é que elas são colocadas no espaço, representa uma enorme responsabilidade, porque estamos a falar naturalmente de um espaço de culto, por mais que não seja um espaço de culto diário, não deixou de ser um espaço de culto, não deixa de ser uma igreja. Portanto, é preciso respeitar isso e estamos a falar de sociedade, estamos a falar de vivermos todos juntos, estamos a falar de igualdade, estamos a falar de direitos, portanto todos temos direitos, todos devemos ser respeitados. Ou seja, a Câmara de Évora deveria, na sua opinião, ter sugerido outro local? A Câmara de Évora não só deveria ter sugerido outro local, como eu acho que há aqui duas questões. Por um lado, tem que se apurar responsabilidades de quem fez estes atos de vandalismo, por outro lado, é preciso apurar responsabilidades de quem permitiu que aquela exposição acontecesse naquele local. Portanto, isto não pode passar impune nem de um lado nem do outro, porque de facto há responsabilidades aqui que têm que ser assumidas. Portanto, não se pode tratar um espaço de culto desta forma. Isto naturalmente tem responsabilidades, porque se por um lado os atos de vandalismo são obviamente condenáveis e atacaram diretamente a comunidade LGBT, por outro lado, o colocar uma exposição com este caráter, e para quem viu a exposição sabe o tipo de imagens que lá estavam patentes, e colocar esse tipo de exposição numa igreja, obviamente que fere
o mundo católico, as pessoas que naturalmente que são católicas e que são praticantes e eventualmente até pessoas que não sejam praticantes. Portanto, estamos a falar, isto é quase um insulto para os católicos, ou seja, nem sabemos se a escolha foi ocasional ou não, ou se teve de facto este propósito de escolher uma igreja para ter algum fim específico. A verdade é que isto não é Mas aceitável, a escolha da nem uma igreja, coisa nem a outra. escolha já agora, a escolha intencional de uma igreja para realizar a exposição, que objetivos é que pode ter tido? Enfim, se de facto aconteceu, não é? É assim, isso aí terá que responder quem autorizou, naturalmente. Agora, a mim parece-me que se alguém teve intenção explícita de colocar este tipo de exposição numa igreja, parece-me à partida que isso é insultuoso, não é? Porque estamos a falar de retratos de pessoas nuas, que já sabemos que é algo com que geralmente o mundo católico não lida diretamente nos seus espaços de culto. Portanto, a não ser as imagens que todos nós conhecemos e que têm um propósito muito singular. Agora, o tipo de imagens que estavam expostas, já sabemos que não é, de facto, não são colocadas diretamente em igrejas, não é? Portanto, parece-me que há aqui, de facto, uma grande incúria e que tem que haver, naturalmente, responsabilização, não só de quem teve estes atos condenáveis de vandalismo, mas também de quem permitiu que a exposição fosse neste local e que não percebeu logo à partida, porque de facto se não foi intencional e se há este nível de incúria de alguém que não percebeu que gera aquele espaço e que não percebeu que aquele tipo de exposição não pode estar ali, então claramente que essa pessoa ou essas pessoas não podem estar a gerir aquele espaço. E por outro lado, obviamente que este tipo de exposições tem que ter lugar, a comunidade tem todo o direito de expor, mas naturalmente a Câmara também deve apoiar e encontrar um local digno e em que esta exposição possa estar colocada. Agora, isto também levanta uma outra questão, que é os espaços expositivos em Évora. E, aliás, foi uma questão que já levei ao Sr. Presidente da Câmara, até porque acho que nós, no quadro que temos de Évora, Capital Europeia da Cultura, temos que pensar também os espaços expositivos. Portanto, nós estamos a falar no centro histórico de dois espaços muito utilizados, um propriedade da Câmara, que é esta Igreja de São Vicente, outro propriedade da Direção Regional de Cultura, que é a Igreja de Salvador. São duas igrejas que não têm uma dimensão muito grande, ou seja, estamos sempre a falar de exposições pequenas, e temos que naturalmente pensar também outros espaços expositivos de domínio camarário ou público para que possam acontecer exposições até de outra dimensão e com outro tipo de caráter, que é uma situação que de facto também devia ser trabalhada e discutida, inclusive eu já propus um espaço. Uma última questão, Francisco, para depois dar a palavra ao Luís Pardal. Évora, nota que na cidade ainda, enfim, a comunidade da cidade é intolerante em relação às pessoas LGBT, LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e outros, enfim, outras orientações. Acha que ainda há intolerância na cidade? As pessoas lidam mal com, enfim, com pessoas que têm outro tipo de orientação sexual, que não seja heterossexual? Eu não acredito que haja esse mal lidar de forma genérica ou generalizada. Naturalmente, temos um país conservador, temos uma zona do país também ela conservadora, em parte, mas a verdade é que há várias pessoas da comunidade LGBT que vivem em Évora, que fazem a sua vida normal, que não têm problemas. Portanto, eu não vejo a comunidade e a nossa população como intolerante a outras formas de estar na sociedade. Acho que não tem nada a ver com isto, aliás, acho que isto é um caso muito pontual, tanto que é referido na notícia que foram 3 pessoas, portanto 3 pessoas no universo de mais de 50 mil não é nada representativo, por mais que isto infelizmente tenha sido uma atitude absolutamente vergonhosa. Muito bem. Luís Pardal, boa tarde. A sua opinião sobre este caso? Olá, viva, muito boa tarde ao Sérgio, aos colegas de painel e a todos os nossos ouvintes. Eu penso que este caso, enfim, eu coloco aqui, digamos, a questão em duas perspectivas. Portanto, por um lado, a discriminação face à homossexualidade, que, como todos sabemos, ou devemos reconhecer, pode causar sofrimento a alguém. E, portanto, a questão que coloco é se isso é justo. Enfim, só porque a outra pessoa tem uma orientação sexual diferente, se é justo que essa pessoa possa ser, enfim, alvo de crítica, de agressão, de intolerância.
E penso que a grande questão que se coloca neste tema está relacionada com a tolerância, ou a falta dela. Porque, enfim, o que é sermos tolerantes, não é? No fundo, sermos tolerantes, enfim, é essencial para garantirmos aquilo que são as liberdades individuais de cada um e, portanto, eu julgo que é para essa sociedade que nós devemos caminhar, portanto, por uma sociedade mais justa, uma sociedade que defende, de facto, uma igualdade e que respeite aquilo que são as nossas diferenças. E, portanto, sermos tolerantes significa isso mesmo. Portanto, que respeitamos a individualidade de cada um, portanto, que, sem julgar, sem discriminar, respeitar as características de cada um. E, portanto, eu penso que o ser-se tolerante não significa que se tenha que renunciar, digamos, às convicções, às próprias convicções, às convicções de cada um. Enfim, agora, o agredir, o maltratar, o discriminar, enfim, eu julgo que isso é condenável. E, portanto, em certa medida, aliás, a realidade é a sexualidade define uma pessoa, não é? Define se essa pessoa está correta ou está incorreta perante a sociedade. Bem, enfim, eu sei que isto que estou a dizer não é pacífico. Aliás, enfim, se fosse pacífico não haveria discriminação. Mas eu acho que o ponto central é, de facto, a tolerância. E, portanto, enfim, eu acho que sobre os incidentes na Igreja, a realidade é que, muito bem, o que é que nós sabemos? É que é um património que está à guarda da Câmara Municipal de Évora, que tem responsabilidades sobre ele, que, na minha opinião, não deixa de ser um local de culto também. Aliás, pelo aquilo que sei e pelo aquilo que procurei perceber, existe pelo menos uma vez por ano a realização de uma missa nesta igreja que não deixa de ser uma igreja. Muito bem, pode ser uma galeria de arte, mas não deixa de ser aquilo que na realidade é uma igreja, que na realidade tem diversos adornos que são católicos e, portanto, eu percebo, naturalmente que não percebo o vandalismo, não é? Quer dizer, isso é condenável, eu acho enfim, que isso nem está em causa, portanto é de condenar, é de apurar quem é que fez isto, e portanto é a diferença, é que vandalizar, agredir é crime, não é? Ser homossexual não é crime. Já foi, em tempos, não é? E em alguns países deste nosso mundo não é? E, portanto, há pessoas que são mortas porque são homossexuais. E, portanto, mas no nosso país, felizmente, não é, mas é crime agredir, é crime vandalizar património, é crime vandalizar património público e arte. E, portanto, agora, se me perguntarem, bem, seria dispensável realizar a exposição neste local? Enfim, a minha opinião franca é que talvez a Câmara pudesse ter encontrado uma solução alternativa. Quer dizer, porque isto é sempre complicado há uma linha muito ténue entre aquilo que é, digamos, a luta e a afirmação, que é sempre importante. Enfim, se nós olharmos para a história, as mulheres, não é, não conquistaram os seus direitos em conversa pacífica à mesa. Os trabalhadores nos Estados Unidos, infelizmente, não conquistaram também numa conversa pacífica na mesa. Portanto, houve sempre algum atrito em avanços que levaram a alguns avanços civilizacionais. Agora, a realidade é que o choque, não é, muitas vezes não muda mentalidades. Enfim, pelo contrário. Agora, a mentalidade é preciso gerações, é preciso compreensão. E, enfim, quem agrediu aquelas obras não é pelo um choque de realidades que irá mudar a sua opinião. Portanto, o que eu acho é que se podia ter encontrado uma alternativa e, enfim, é condenável e tudo isto seria de certa forma talvez evitado,
porque, enfim, com mais críticas ou menos críticas, o evento de 2 dias, salvo erro, 2 dias, realizou-se, teve mais um incidente ainda, mas de facto não é representativo. Não é Foram, representativo a agressão, portanto, claro, no dia da Pride, portanto, é isso que quero dizer. foram mais do que 2 dias. Começou terça e acabou domingo. Sim, Ora, exato, vamos sim, fazer uma foi segunda esse. ronda. Vamos fazer uma segunda ronda rapidamente. Ora, eu ouvi aqui o Francisco a pedir também responsabilidade, que se apurem responsabilidades na Câmara, a saber quem é que autorizou a realização da exposição na Igreja de São Vicente. Acha necessário que isso Ah, seja apurado? eu acho que isto é, utilizando uma linguagem desportiva, é quase um flic-flac, né? De desviar aquilo que eu acho que é o objetivo deste debate, que é fazer uma análise de facto ao que levou e à justeza ou não daqueles atos e do que aconteceu. E portanto, eu atreveria-me a dizer que nem vale a pena comentar, não é? Porque, como todas as outras entidades, naturalmente não se tem que ceder tudo a todos, não é? Tem que haver avaliações, certamente, avaliações, quer dizer, perante o pedido, avalia-se. Ahm, mas isto é entrar em considerações subjetivas e analíticas sobre o conteúdo da exposição, sobre se é justa ou não aquela exposição, condições estéticas, artísticas e de fundamentos e de subjetividade do que interesse e que intuito é que têm de fazer aquilo naquele espaço, quando o próprio também diz que há os espaços que há no centro histórico para fazer exposições. Portanto, não há Então grande. vale tudo, para Não isso para a há. Câmara Não, vale tudo. pronto, mas o Francisco tem todo o direito a ter a sua opinião sobre o conteúdo da exposição e sobre a questão desta semana. Pronto, isso tem o direito. Pronto, acabei de dizer há pouco. Pronto, outra coisa é, a partir das suas próprias concepções e opiniões, procurar aqui levar a responsabilidades que eu acho que as únicas que se têm que apurar é quem é que cometeu aqueles atos. Portanto, tentar desviar a atenção e aproveitar isto para tentar, digamos assim, responsabilizar a autarquia ou a entidade promotora, procurando apenas com sublinhado apagar aquilo que é a questão central, que é, na minha opinião, claro, dois aspectos. Um é a condenação pura e dura daqueles atos. Nada justifica, não estamos a falar do que ali estava ser em si mesmo condenável, a menos que estejamos. Porque se estivéssemos a falar de uma exposição em que faz a ode ao fascismo, ou à violência infantil, Mas ou aí já fazem pronto. avaliações. Quer dizer, isso não Não, faz não, sentido o que estás a não, dizer. não, porque isto na nossa Constituição é inconstitucional, não é? Portanto, se fosse uma coisa a promover tanto a violência infantil, como estava a dizer, ou atos sexuais contra crianças, portanto, uma coisa que fosse naturalmente nem sequer questionável, portanto, nem, isso não há direito, não há liberdade que permita naturalmente instigar o crime, a violência, o ataque sobre outras pessoas. Portanto, a menos que se queira discutir o conteúdo da exposição, análise sobre a exposição e sobre aquilo que é uma manifestação e a luta por direitos de igualdade, de justiça social, né? De poder cada um ter direito. Portanto, a menos que se queira entrar por aí, eu acho que não é esse o objetivo. Portanto, só isso justifica estar depois a procurar encontrar responsabilidades que não aquelas que derivam de tentar encontrar aquilo que foi aberto e bem um processo de crime, de tentar com a polícia descobrir quem é que são os executantes, digamos assim, de tal ato. Pronto. E, portanto, acho que esta questão de responsabilidade, o que se tem que apurar é apenas essa, relativamente à outra matéria. Eu acho que é uma tentativa, de facto, desviar as atenções e aquilo que é a discussão, tanto, diria assim, estas pessoas têm ou não o direito de se manifestar. O Luís também já aqui colocou, isto são processos
E a luta pela igualdade de direitos não tem uma etapa histórica, muitas das vezes ultrapassa mais que uma, e não é feito num ano ou dois, ou três, e não é feito muitas das vezes, lá está, por decreto ou caído em cima da mesa. É preciso naturalmente que se manifestem, que se lutem, que exijam, e muitas vezes com solidariedade. A luta das mulheres teve solidariedade de muitos homens, a luta dos trabalhadores teve solidariedade de muitas outras camadas da população, até de setores intelectuais e outros. Portanto, a questão que aqui está é nesta etapa histórica e neste momento que a gente está a vivê-la. E, portanto, também não podemos nem fechar os olhos, nem assobiar para o lado e pensar, pronto, isto, alguma outra geração terá que resolver isto que não a nossa. Portanto, portanto eu acho que é importante que nós não desviemos, nem permitir, nem acho que tentar usar ou aproveitar estes atos para tentar encontrar aqui outro tipo de responsabilizações, acho que não é minimamente correto, justo, e eu acho que o que se tem que estar aqui a discutir nem é o conteúdo da exposição, é porque é que a gente está a discutir aqui isto? A gente não estava aqui a discutir isto se tivesse lá tido as exposições, se não tivessem lá entrado 4 maduros a fazer o que fizeram, não é? Bem, mas Não estávamos, não é? Podíamos mas- estar a discutir a marcha, não é? Podíamos estar a discutir o ter sido a primeira, o primeiro Pride em Évora, mas dificilmente a gente estava aqui a discutir aquilo, porque isso ainda não tinha vindo para cima da mesa, a não ser se aquilo Claro. não tivesse acontecido. E, portanto, infelizmente aconteceu, infelizmente estamos a discutir isto porque aquilo aconteceu e não o que motivou aquelas centenas de pessoas, que muitos deles não estavam ali por ser pessoas LGBT, estavam ali em solidariedade com a luta daquelas pessoas e, portanto, queria só apenas sublinhar isto. Acho que não deveríamos entrar aqui, na minha opinião, por aspectos que nada têm a ver com aquilo que é a luta destas pessoas, ou aquilo que levou aquelas pessoas a entrar por ali, porque certamente boa fé não foi, nem intenção de defender, até diria assim, nem acho que sejam representantes do que muitos católicos consideram relativamente às igualdades e à justiça e aquilo que emana do próprio espírito católico. Portanto, eu acho que também seria um abuso achar que aquele ato deriva dos católicos terem se sentido insultuados, porque isto também é estar a dar o direito daquelas pessoas estarem quase que em representação, se sentirem ofendidos, sem prejuízo, naturalmente, do respeito que merece e que eu também acompanho, que se tem que ter esse cuidado, como é óbvio. Claro. Pronto. Mas também não se pode achar que aquilo vai nessa sequência, porque isso é quase que legitimar o ato. Não sendo isso que os meus colegas disseram, mas acho que é perigoso também entrarmos por aí. Muito bem. Ora, Francisco, o que é que lhe apraz ainda dizer sobre este assunto? Bem, é assim, eu acho que a Patrícia aqui espelha bem aquilo que se passa no poder político da Câmara de Évora, não é? Ou seja, há um sacudir constante da água do capote, fazem as coisas mal, erram, cometem erros, mas o problema é dos outros. Portanto, o que eles fazem não importa, o que importa é olhar para aquilo que acontece à volta e aquilo é que deve acolher naturalmente a nossa atenção. Agora, as coisas não são assim, a verdade é que aconteceu um ato mau, está a ser, tanto quanto sei, investigado pelas forças policiais, deve ser investigado, deve-se chegar aos culpados e eles devem ser condenados pelo ato que cometeram. Por outro lado, há uma outra questão que pode estar associado ou não sabemos. A verdade é que existiu uma exposição que com certeza seria também debatida aqui, mesmo que não existisse estes atos de vandalismo, fosse num tema ou se fosse no sinal, talvez, com certeza que este tema viria também a este programa. E a verdade é que houve essa exposição num espaço camarário, responsabilidade camarária, e há naturalmente responsabilidade da Câmara. Portanto, se há uma falha nisso, independentemente se há ou não atos de vandalismo, ou alguém escolheu ou alguém permitiu que fosse feita uma exposição que não se coaduna com o espaço onde ela foi feita. Portanto, podiam-na ter feita no Palácio Dom Manuel, há muitos outros espaços, não há só 2 igrejas no centro histórico para fazer exposições. Há poucos espaços positivos, mas há outros também. Agora, tenho a certeza que a Câmara de Évora, e agora tem a desculpa das obras, mas se não tivessem obras, tenho a certeza que a entrada dos espaços do Conselho não seria certamente uma zona em que a Câmara de Évora iria querer este tipo de exposição. E se calhar aí já faziam a avaliação que a Patrícia diz que não fazem e que não têm que fazer, mas se calhar aí já faziam, aí a questão já funcionava de outra forma. Agora, a verdade é que não pode haver este regime de impunidade que tem existido para tudo, porque a gestão
exposição da CDU na Câmara de Évora tem sido isto, desde uma exposição que corre mal e que não querem saber tem culpa, isto para a próxima se calhar fazer igual ou pior, ou dos problemas que existem, olha, as pessoas não têm água em casa, paciência, a culpa é do Pael. Quer dizer, isto é aquilo que temos visto, portanto, isto não pode continuar neste regime de sobrevivência que temos assistido. Portanto, se estão para gerir, se candidataram, se quiseram estar à frente da Câmara de Évora a liderar um município com estas responsabilidades que temos, naturalmente, têm que o assumir, têm que fazer o seu papel, não podem continuar sempre a assobiar para o lado. Quer dizer, quando se diz, isto só para ir referindo alguns aspectos para perceberem que não é só esta questão da exposição, há muitos outros, mas quando nós referimos há um problema com a reciclagem no centro histórico é preciso resolver, a resposta é sempre, é muito complicado. Mas porque é complicado é que as pessoas candidatam e estão lá para resolver problemas. Quer dizer, não se pode estar neste regime de sobrevivência à espera de 2025 para o próximo executivo resolver. Quer dizer, então afinal isto são anos mortos, este mandato é um mandato morto da CDU, porque a maior parte dos problemas não são resolvidos, tem meia dúzia de coisas, chavões, para Isso depois não é sério, atirar areia para os Francisco. olhos. Isso não é sério. Dizem que investem 2 milhões em reabilitação de estradas, que ninguém sabe onde é que elas Como é estão. que é Ou possível? então aquele tapar buracos é a reabilitação de estradas. Quer dizer, reabilitam uma ou duas coisas que, enfim, que seria o normal qualquer executivo faria. Nunca vão para além dos mínimos e viver nisto. Quer dizer, é uma coisa que não se consegue Muito perceber. bem. De facto, não se consegue perceber. Luís Pardal, Hum, portanto, portanto, eu recentraria aqui talvez a questão naquilo que é, como disse no princípio, a tolerância, o respeito pela individualidade de cada um, o dar passos para o avanço civilizacional. Ou seja, com o choque, como disse há pouco, poderá ser difícil, com o choque, naturalmente pode levar a reboque atos de violência. Este foi um caso desses. Há que apurar, há que responsabilizar e, sobretudo, é um avanço, digamos, na nossa sociedade. São pequenos passos que damos para, digamos, clarificar aquilo que é desconhecido para alguns. Ou seja, só se é racista, só se é homofóbico, só se é intolerante quando não se conhece, quando não se contactou, quando não se compreendeu. Quer dizer, e- isto há aqui uma circunstância eu desde que fui pai e já tenho dois filhotes pequeninos, eu desde que fui pai que nos colocamos depois neste papel, que é isso, nós queremos que o nosso filho ou a nossa filha seja alvo de agressão, se for diferente. Quer dizer, queremos que sejam, que tenham dificuldades na construção da sua carreira, na sua estabilidade emocional. Quer dizer, só por serem diferentes, quer dizer, os outros têm direito de maltratar o meu filho ou a minha filha. Quer dizer, e se nós colocarmos a questão nesta perspectiva, acho que podemos, se nos colocarmos um pouco, e às vezes isso é difícil, no papel do outro, talvez o possamos compreender melhor. Portanto, esta era a mensagem, por um lado, que eu queria deixar, sobretudo. É certo que também concordo que a Câmara Municipal deveria ter acautelado, deveria ter e deve ter a capacidade enfim, de trabalhar antecipadamente, de prever, quer dizer, e isso só vai lá com a organização da estrutura, que eu discordo e critico também bastante. Mas, enfim, deixava esta mensagem, sobretudo de tolerância e de apelo para que possamos progredir. muito bem. Vamos avançar para o tema da Patrícia Machado. A Patrícia traz-nos as taxas de juro continuam a subir. Porquê é que escolheu o tema? Porque obviamente preocupa toda a gente, né? Influencia a nossa vida, não é? É um tema que não fica por aí. Portanto, a sugestão que trouxe é de facto, nós estamos perante a última reunião da semana passada do BCE, em que anunciam um novo aumento, o oitavo aumento, e deixa logo aberto, portanto, a possibilidade de um novo aumento para o mês de julho. Estamos a falar das taxas de juro dos créditos à habitação, que já aqui discutimos, que é, portanto, passando para os 4%, e com o que isto vai refletir, por um lado, no continuado aumento escandaloso da banca, que não é beliscada naquilo que tem que ser os sacrifícios
eles também a chegarem-se à frente e não ser logo a partir de se comer, deixem passar a expressão, aquilo que são os rendimentos das famílias, portanto, e que são os sacrifícios das famílias, de forma transversal de quem tem créditos à habitação. Estamos a falar de aumentos na casa dos 100, 200, 300, 400 ou mais, em função, naturalmente, do tipo de crédito. Estamos a falar de situações com consequências muito diferentes entre países da União Europeia e em que Portugal é dos mais afetados, porque também é daqueles que têm maior número de taxa variável. Mas eu trouxe este tema porque, ao mesmo tempo que estamos a assistir a isto e com o governo impávido e sereno, sem tomar depois as outras medidas que procura ir à banca buscar sacrifícios, responde afirmativamente aos apelos da banca, como foi conhecido recentemente no mês de junho, relativamente aos certificados de aforro, que é outro escândalo, porque de facto nós estamos, e quis trazer esta dualidade, porque em poucas semanas assistimos de forma escancarada à posição do governo do Partido Socialista, que quando se trata de corresponder às necessidades das populações, dos trabalhadores, e diria da poupança dos portugueses, que tantas vezes é falada, e de remunerar a poupança dos portugueses, portanto, quando se trata de escolher isso e responder aos apelos da banca, por favor, não nos toquem, escolhe sempre os interesses da banca. Naturalmente que depois temos também o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, que ao mesmo tempo que caem ali na tendência, esta é daquelas que dá para bater no governo, calha bem, mas depois ficam um bocadinho pé atrás, porque também não, é da sua natureza, naturalmente, não o escondendo, faz parte, portanto, também não querem afrontar os direitos da própria banca. E, portanto, nós estamos a falar, a banca portuguesa continua a ser aquela que remunera menos os depósitos a prazo em toda a zona euro. Portanto, a média em Portugal, portanto, remuneração dos depósitos, da tal poupança que ouvimos falar, que é importante os portugueses pouparem, como se sobrasse muito ao fim do mês, mas mesmo quem tem essa possibilidade, estamos a falar, a média nacional é de cerca de 1%, quando a média da zona euro é acima dos 2%. Portanto, estamos a falar de que os 5 maiores bancos em Portugal obtiveram lucros de 2.500 milhões de euros em 2022, mais 70% do que no ano anterior. E em que se toma esta decisão, naturalmente, de baixar, portanto, que os certificados de aforro deixem de ter os 3,5% e que não fiquem acima dos 2,5%, ou seja, ao limite máximo. Nós sabemos, e na prática, e com isto terminava nesta volta, tendo em conta o tempo que temos, que nós sabemos a aflição que a banca começou a ter, porque só entre janeiro e março de 2023 foram mais de 7,6 mil milhões de euros que saíram da banca para os certificados de aforro. E, portanto, ora, se é verdade, como diz a banca, que os bancos estão com muita liquidez, entre aspas, portanto, estão cheios de dinheiro, por assim dizer, é gíria popular, e que por isso tem sido isso que justifica o não aumento dos juros aos depositantes, porque as pessoas que tenham contas a prazo, para que os nossos ouvintes me possam entender melhor, a gente sabe como é que está as taxas de juro, portanto, o que é remunerado a quem faz essa poupança nos bancos, portanto, ela é insignificante. Também é verdade que os bancos estavam a ficar incomodados com toda esta leva. Portanto, saírem 7,6 mil milhões de euros da banca para os certificados de aforro, ou seja, para o Estado remunerar esses afarropistas, portanto, esses depositantes. Portanto, perante este incómodo havia duas hipóteses. Ou aumentavam os juros a pagar aos depositantes, portanto, dos bancos, ou e desta forma abdicavam de uma parte dos seus lucros colossais ou faziam pressão para que os certificados de aforro tivessem remunerações mais baixas porque não houvesse tanta tendência. Ora, o que é que foi a resposta do governo? Veja-se bem, infelizmente não é novo, portanto eles têm mostrado de facto, quando têm que optar de que lado é que ficam, mas a opção de facto foi não desiludir os grandes interesses da banca e acabou com a série E e criou uma nova que tem como limite máximo os 2,5. Portanto, eu trouxe esta dualidade porque ao mesmo tempo que os portugueses estão a ficar com o sufoco relativamente às taxas de juros, mais um aumento, o 8º, em julho vem aí outro. Portanto, as opções do governo têm sido estas. Não de O governo está a ajudar a banca. O governo põe-se sempre do lado dos grandes interesses. Se dúvidas houvesse,
este é um exemplo clarinho de que lado é que o governo do PS está e de que lado é que, naturalmente, o PSD, o CDS, a Chega e a Iniciativa Liberal estão, porque quando se tratou de discutir que isto não acontecesse, veja-se de que lado ficaram ali no limite, de facto, porque não tinham condições também de afrontar, porque o PSD, por exemplo, tem tido, principalmente o PSD, pronto, e o Chega têm tido como o governo do PS está maioritário, portanto, não precisa do tal equilíbrio e da tal correlação de forças sempre que necessário lhe darem a mão para impedir ou para travar ou para limitar determinado tipo de avanços, agora está mais à vontade para se abster, não é? Porque, pronto, e tal, pronto, porque tudo o que sirva para bater no governo também estão sempre prontos. Mas é a partir dos concretos se vê. E, de facto, se dúvidas houvesse de que lado estava o governo, este exemplo é extraordinário. Estamos a falar de portugueses em que aquilo que depois fica para o país, não vai para o estrangeiro, não é? Portanto, porque mesmo o que deriva destes alfarrobistas fica no país. Portanto, estamos a falar de remuneração paga aos contribuintes portugueses, na sua grande generalidade, não é? Quem tem certificados de aforro e as consequências que isso também tem para o próprio país. Portanto, a banca sentiu-se melindrada e beliscada, façam qualquer coisa, claro, e o governo fez. Muito bem, Francisco Brito, concorda com esta ideia de que o governo está a apoiar a banca? O governo pode não estar a apoiar diretamente a banca. A verdade é que temos aqui uma situação muito concreta. Já falámos aqui sobre a subida das taxas de juros no crédito à habitação, que é algo que sufoca automaticamente as famílias e é algo que tira poder de compra às famílias. Portanto, é algo que o governo, obviamente, deveria ter uma intervenção direta para que conseguíssemos equilibrar as contas, até porque é isto que, no fundo, também bloqueia o crescimento da nossa economia. Portanto, se as pessoas têm menos dinheiro disponível, a nossa economia também crescerá menos porque há menos dinheiro em circulação e acaba por estar todo alocado numa zona invisível, que é no fundo a entrega deste dinheiro em taxas de juros. Por outro lado, temos aqui um outro tema que tem a ver com a poupança e com os certificados de aforro, que sabemos que infelizmente não chega a grande parte dos portugueses, portanto as pessoas praticamente não têm dinheiro para pagar as contas, quanto mais para poupar, mas a verdade é que quem consegue ter algum dinheiro para poupar deve ter este incentivo, até porque eu acredito que os certificados de aforro, na última série, que foi que encerrou há poucas semanas, funcionavam muito como esse apelo à poupança. Havia muito dinheiro que, em vez de ir para canais cotidianos de consumo, de algo que não era naturalmente aquilo que são as necessidades das pessoas, ou seja, todo aquele dinheiro que era gasto em coisas mais supérfluas, estaria a ser canalizado, ou parte dele estaria a ser canalizado para a poupança. Porque isto de facto era um incentivo à poupança. E nós vimos que houve de facto isto, como a Patrícia referiu, houve uma grande perda dos bancos em termos de volume de negócios, não é? de fundos e de aplicação em fundos que foram canalizados para os certificados de aforro, e isto preocupou a banca. E a banca teria obrigatoriedade de se mexer e começou-se a mexer. Só que quando a banca se começa a mexer, o governo corta nos certificados de aforro, que é algo completamente imperceptível. Até porque nós vimos que agora há bem pouco tempo, praticamente logo a seguir aos certificados de aforro desta série a ter fechado, houve pelo menos um banco já a lançar uma linha de poupança, de investimento, com uma garantia de 3% de juro. E não estamos a falar de risco elevado de investimento. Portanto, estamos a ver que a banca começava-se a mexer. Agora perderam, naturalmente, esta janela de oportunidade, ou nós perdemos esta janela de oportunidade de ver a banca a fazer mais pela poupança e a oferecer melhores condições a quem queira poupar e quem queira ter o seu dinheiro na banca, porque de facto o governo colocou aqui todas as condições para que a banca continue a gerir os seus negócios como tem gerido, e de facto, e como já o disse aqui, acho que a banca tem estado a falhar nesse aspecto, não só a nível do que é o Banco Central Europeu e a gestão das taxas de juros, que acho que é extremamente protecionista e que não há fundo para que tenhamos juros a subir como têm subido e na taxa que temos atualmente. Por outro lado, os bancos a acumularem, quer dizer, até o novo banco acumulou, se não estou em erro, foram mais de 400 milhões de euros no primeiro trimestre. Quer dizer, como é que é possível, ou no ano passado, aliás, como é que é possível
os bancos não oferecerem melhores condições à poupança, ou seja, não quererem cativar as pessoas a manterem lá o dinheiro ou então a transitarem o dinheiro para lá, caso ele não esteja lá. Ou seja, de facto, o governo aqui colocou-se ao lado da banca, não sei se com uma intenção clara ou se existe outro tipo de lobby aqui por trás ou não vou falar disso porque não sei se existe, espero que não estaremos a falar desse nível, não estejamos a falar desse nível de gravidade, mas a verdade é que há aqui uma política conducente daquilo que é a atuação da banca até então, e a verdade é que, no fundo, o que nós vemos aqui é os portugueses que têm crédito à habitação vão despender mais dinheiro para o crédito à habitação, e quem quer poupar e quem consegue poupar alguma coisa vai conseguir poupar menos. Portanto, nós vemos que o governo está a piorar as condições dos portugueses em duas linhas diferentes. Portanto, isto é grave. Isto naturalmente que é grave. Mas isto também não nos surpreende porque isto tem sido a política normal do Partido Socialista e que já advém naturalmente da geringonça Muito e que bem. nós agora também colhemos os frutos disso. Luís Pardal, como é que, enfim, como é que responde a estas, enfim, críticas da Sim, atuação do governo PS? portanto, a crítica tem uma base, Há e razão de essa ba ser? e sim, há uma razão de ser, a razão de ser está sobretudo relacionada com a política que Christine Lagarde está, a implementar, que é, bem, vamos continuar a aumentar as taxas, portanto, de juro e, portanto, isto, as taxas à Euribor, e, portanto, isto tem um impacto numa série de circunstâncias, no aumento do preço das rendas e também nos certificados de aforro, mas, enfim, já lá irei. Agora, tivemos este aumento, está previsto outro aumento para julho, e, portanto, isto, vamos atingir o pico, digamos, de impacto no final deste penúltimo trimestre, e é esperado que, a partir do final deste ano, comecem finalmente a haver baixas das taxas e, portanto, apenas em 2024 isso será sentido nas famílias. Agora, de facto, isto é uma política que eu discordo, portanto, como estava a dizer, enfim, eu tenho a sensação que estamos todos a ser assados em lume, mais ou menos brando, mas de facto, enfim, que a ideia de que estrangular o bolso das pessoas para reduzir o consumo e, portanto, em consequência disso, reduzir a inflação, enfim, na minha opinião, é ao lado, mas eu não sou especialista em economia, mas sim tenho, enfim, a percepção de que este não é o caminho, porque também a inflação não resultou em exclusivo ou não resultou mesmo do aumento do consumo, mas sim de outras circunstâncias, como o aumento da energia e dos combustíveis, como todos sabemos. Agora, sobre os certificados de aforro, quer dizer, os certificados de aforro, eles estão indexados à subida da Euribor. Ora, se a Euribor continua a subir, quer dizer, entramos aqui num ponto em que há um desequilíbrio, inclusive orçamental, muito grande. Ora, já foram transferidos mais de 11 mil milhões de euros nestes últimos meses, portanto, da banca, para os certificados de aforro. Ora, isto é muito dinheiro, não é? Quer dizer, isto obriga a que o governo deva fazer um reequilíbrio orçamental. Porque nós temos que perceber o seguinte: é que estes juros, não é? Que são pagos com o dinheiro de quem? De todos os contribuintes. Ou seja, os 3,5, que agora são 2,5, que ainda assim é muito melhor, é inigualável com os juros que a banca possa oferecer. Agora, quer dizer, estes 3,5, estes 2,5 são pagos com o dinheiro dos nossos impostos também. Portanto, e isso é importante que as pessoas tenham consciência disto. Portanto, o que o Estado está a fazer é que, de certa forma, está a canalizar dinheiro para apoiar, aliás, para suportar os juros que está a pagar. Ora, isto implica aqui a tomar medidas, implica a reequilibrar o orçamento e implica, digamos que, muito bem, enfim, quem está a ser afetado aqui ou quem tem esta sensação de injustiça é sobretudo quem consegue poupar,
porque não tem certificados de aforro quem está no limiar da pobreza, ou quem é pobre. Portanto, o governo aqui tem que também tomar Ou algumas seja, escolhas, alguma o decisão. que o Luís está a dizer é que o governo não tinha alternativa de substituir a série dos aforros, Não, quer dizer, dos certificados de aforro. há sempre alternativa. Agora, entre continuar com esta escalada de suportar o dinheiro dos nossos impostos, irem suportar poupança a 3,5%, então há que reequilibrar e canalizar o dinheiro dos nossos impostos para famílias que, numa primeira fase, precisam mais, que são famílias em situação de pobreza ou no limiar da pobreza. Portanto, isto é difícil. Agora, de facto, eu sinceramente acho que a banca não está a corresponder àquilo que deveria. Se o governo deveria pressionar mais a banca, eu acho que sim, naturalmente. Portanto, não sou aqui hipócrita a esse ponto. Portanto, eu acho que o governo podia ter uma mão mais firme na banca e quer dizer, estamos a passar uma situação extraordinária. Felizmente não está a acontecer aquilo que aconteceu em 2011, 2012, 2013, em que as pessoas estavam a entregar tudo à banca, não é? Por via das suas dívidas. Portanto, isso também é um sinal de que o governo estancou, de certa forma, esse descalabro, enfim, como foi, não é? Se bem nos recordamos, que as pessoas entregavam as suas casas ao banco, naturalmente que agora pode haver, não é? Quer dizer, isto não é 100% garantido, É o mas não impacto está a Sócrates. acontecer, mas não está a acontecer aquilo, mas enfim, então, o impacto Sócrates, pois, então daqui a nada já aparecemos também outros colegas que também não é nada com eles, quer dizer, Pedro Passos Coelho podia perfeitamente ter estancado e ter tido uma política diferente nesse aspecto, mas pronto, Muito mas bem. felizmente isso não está a acontecer. Agora, Vamos, se pode ser para feito mais, terminar, Luís, porque temos de fazer uma segunda ronda e a segunda sim, ronda tem sim, de ser sim, curtinha. Já terminou? claro, claro, claro. Muito bem. Patrícia, 2 minutinhos tem de ser muito rápido. Temos 10 minutos de Eu programa. acho impressionante como é que se coloca este tipo de conjunto de questões apagando aquilo que é central. Portanto, o que está aqui é que a banca teve mais 70% de lucros do que o ano anterior, que estava aqui a ver comprometidos os seus interesses e que há uma vontade explícita do governo, mas também do PSD, em não beliscar a banca. Porque quando se coloca, nomeadamente o PCP, dizendo que a Caixa Geral de Depósitos deve ser um instrumento para condicionar todo o mercado bancário para, digamos assim, não imitando as práticas da gestão privada para o público, poder potenciar, nomeadamente com determinado tipo de medidas, em uníssono o PS e o PSD rejeitam estas propostas e dizem que o governo não se deve meter com a Caixa Geral de Depósitos na política da Caixa Geral de Depósitos. Este é um primeiro aspecto. Depois, é uma falácia esta argumentação do Luís relativamente aos impostos. Os impostos, quer dizer, é dinheiro dos contribuintes, porque os certificados de aforro, por um lado, remuneram a poupança dos portugueses, tantas vezes falada, por outro, garantem a titularidade da dívida pública portuguesa por residentes, como elemento importante para que a dívida pública esteja menos exposta aos mercados internacionais, e a questão da tal referida função de empurrar a remuneração dos depósitos da banca privada para níveis superiores, que tinha que também ter esse papel e aproveitar. Ainda há uma outra, é que considerando que a maioria dos aforrobistas são residentes em Portugal, os rendimentos obtidos pelos certificados de aforro são tributados em Portugal, ao contrário do que acontece com a maior parte dos credores nos mercados financeiros. Isto para explicar, em palavras mais simples, dos 3,5% que são pagos, o Estado recupera quase um ponto percentual. E, portanto, isto fica cá. E tem outros incentivos, como disse. E, por fim, portanto, a resposta que o governo deve dar aos portugueses é continuar numa linha assistencialista? Então, perante as dificuldades, o governo não tem a responsabilidade de puxar, para além disto que estamos a falar da banca e destes incentivos, então quem tem mais possibilidade, das tais camadas intermédias, que perspectiva é que tem? E além disto, o aumento dos salários e das pensões.
como instrumento que não tenha que depois de se fazer face perante o aumento do custo de vida a linhas existencialistas. Portanto, nós não podemos andar aqui, de facto, de linha assistencialista em linha assistencialista, que também vale o que vale sem prejuízo do que elas significam para a vida concreta de cada uma daquelas pessoas, mas temos que encontrar medidas estruturais que resolvam, de facto, os problemas de fundo com uma alteração profunda de políticas. E, portanto, esta é uma visão clara e um expoente máximo de que lado está o governo do PS, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega. O CDS, se lá tivesse, também estava. Mas, portanto, esta questão é fundamental para que os nossos ouvintes também tenham isto, porque se vão sentir todos os dias, já estão a sentir todos os dias e querem ver respondidas. Aliás, aquilo que o Conselho de Ministros devia estar hoje e amanhã também a procurar responder aos problemas aqui do Distrito. E ao contrário Muito disso, bem. portanto, quero só fazer o fogotório habitual. Francisco Brito, para terminarmos. Bem, é assim, eu gostaria só de deixar aqui uma nota, porque isto quando faltam argumentos à Patrícia, e é comum às pessoas do PCP usar este tipo de discurso, para criticar, quando faltam argumentos para criticar o governo, lá vão buscar o PSD e toda a direita para ver se conseguem ter um bocadinho mais de força. Bem, enfim, o que eu saiba, o Mas isto é governo do verdade. PS está a governar. Vê lá o que é que o teu com partido maioria votou na absoluta. Assembleia da República Claro, sobre mas é esta que eu vejo, questão. Eu vejo e também leio as vossas propostas. Não, te mas preocupes. isto é Eu sei real, que quando não tu estou a dizes que inventar. nós votámos contra, não te preocupes que eu sei exatamente o que é que lá estava escrito Pronto. e porque é que aquilo aconteceu. Pronto. E acho que também deverias saber, aliás, E tu sei, sabes, sei. não o dizes em público. Sei. Mas pronto, Mas se também calhar convém, que é para os nossos tens ouvintes noção da saberem. demagogia das vossas propostas. Demagogia é o que porque- estás a fazer, Luís. Claro, Francisco, claro. desculpa lá. Vê lá, até me trocas. Daqui nada estás a dizer que sou do São PS. parecidos em algumas coisas. Muito Francisco, diferentes, então qual é muito que é a diferentes. nota? Então? Bom, não, a nota de facto para o que eu considero uma demagogia de estar constantemente a ir pescar outros partidos que nada têm a ver com estas medidas. Naturalmente que se o PSD fosse governo neste momento, as propostas e as medidas seriam totalmente dispares, porque de facto é preciso um nível de atuação completamente diferente neste momento. Portanto, obviamente que o ato governamental em si, o facto de um partido estar no governo, tem que adequar as suas medidas à condição atual. E neste momento, aquilo que o país precisa naturalmente é de conseguir atrair poupança de quem consegue de facto poupar, e estamos num ponto crítico, antes que a coisa piore e que o mercado de imobiliário torne de facto as contas dos portugueses cada vez mais pesadas, precisamos de garantir que quem ainda tem condições para poupar, poupe e consiga lucrar com isso. Por outro lado, temos que conseguir estancar aquilo que está a acontecer no imobiliário, não só dos preços absurdos, e parece que o mercado já está a dar alguns sinais de estagnação, mas é preciso de facto haver medidas concretas para que o mercado baixe e que as pessoas tenham acesso à habitação, e obviamente que estamos sempre a falar do crédito à habitação, porque temos uma dependência enorme no nosso país de crédito à habitação. Portanto, tudo o que impacta no crédito à habitação impacta diretamente nas condições de habitação e de acesso à habitação das pessoas. Portanto, obviamente que é necessário que o governo tenha um poder mais interventivo e, como já aqui disse e volto a referir, os bancos não se vão embora. Portanto, os bancos não abandonam o nosso país e não deixam de querer estar presentes no nosso país e de investir cá. Portanto, o governo tem de facto aqui uma janela de poder para conseguir exigir mais da banca, porque eles têm neste momento capacidade e têm espaço de manobra para que de facto possam dar mais aos portugueses do que aquilo que estão a dar. Muito bem. Luís Pardal. Eu não recuso as dificuldades das famílias. Eu não recuso que a banca e o governo poderia estar, aliás, que o governo podia estar a pressionar mais a banca. Agora, eu percebo que faça confusão a muita gente os resultados positivos que nós estamos a ter em termos de economia. Portanto, percebo que isso faça confusão a muita gente. Portanto, percebo que o facto de Portugal ter sido o terceiro país da OCDE em 2022 em que os salários reais caíram menos, que faça confusão a muita gente. Percebo que faça confusão a muita gente, que se estejam a dar passos, enfim, poderia ser sempre mais, na recuperação de rendimentos, no aumento de salários. Portanto, atenção, isto está relacionado diretamente com os resultados que nós tivemos no ano passado. Agora, percebo que para a CDU que se possa fazer muito mais, aumentar salários para 1.000 euros, continuar a apoiar toda a gente com 3,5, com 4,5. As pessoas reais não estão a sentir esse 5%. aumento. As pessoas reais não estão a sentir esse crescimento. As pessoas reais têm dificuldades.
que tem consciência disso. Todos nós temos consciência das dificuldades que nós temos. Agora, isto tem tudo um resultado. E o resultado, em termos económicos, em termos do bolso das famílias. E isso são dados concretos, que se podem querer negar, mas são dados concretos. E, portanto, percebo que se possa querer fazer tudo. Agora, já se comprovou, e está a continuar-se a comprovar, que é possível recuperar rendimentos, garantir o apoio às famílias com a correta gestão da dívida, com a correta gestão do orçamento do nosso país. Muito bem. Fechamos então a discussão em torno deste assunto das taxas de juros e dos certificados de aforo. Penso que, enfim, ficaram bem patentes a opinião, as vossas opiniões. Vamos agora para, e antes de terminarmos, o sim não talvez, começamos pela Patrícia Machado. Naturalmente, esta semana tinha que ser o sim à abertura da Feira de São João, portanto, já na próxima sexta-feira, fazendo votos para, de facto, ela ser mais uma grande edição, que junte milhares de pessoas, quer do Conselho, quer que aqueles que nos visitam, e certamente, portanto, desejar a todos os que ali estão, as entidades, as coletividades, os que a promoveram, os trabalhadores da Câmara que tanto estão a fazer, tanto uma valorização e um sim, e a que visitem a Feira de São João. Muito bem, fica a nota final, pode-se assim dizer, da Patrícia Machado. Francisco Brito, sim, não ou talvez? Bem, eu hoje trago um não, e o meu não vai para as últimas declarações da deputada Paula Santos, do PCP. A Paula Santos acusou o poder político ucraniano de promover, e passo a citar, a prisão e o assassinato, considerando este um poder nazi. Portanto, esta deputada considera que o poder político ucraniano é nazi. Mais uma vez, o PCP coloca-se do lado do agressor, por isso o meu não para o sentido putinista desta deputada, que continua a dar força ao genocídio promovido pela Rússia. E agora o sim não talvez do Luís Pardal. Luís, não estamos a Eu ouvir. trago, Agora eu sim. trago, eu trago um sim. Portanto, esta semana nós temos, aliás, ao longo do dia de hoje e no dia da manhã, amanhã temos um Conselho de Ministros aqui em Évora, e, portanto, no âmbito deste Conselho de Ministros, estamos a ter, ao longo destes 2 dias, várias reuniões, vários contactos entre ministros e secretários de Estado com instituições, com empresas, com organizações da nossa região, do nosso distrito, e são 2 dias de grande diálogo em que são dados, que estão a ser dados também passos significativos no desenvolvimento da região e com certeza que vamos poder acompanhar os resultados e o impacto destas interações e destas articulações com as nossas comunidades aqui do Distrito de Évora. Foi o sim, não ou talvez. O programa regressa 2 a 8 dias. Boa tarde.